nos visitam nessa noite. Hoje nós estamos celebrando o culto do amigo. Amém? E aquelas pessoas que estamos visitando nessa noite, você que vê o convite de alguém, peça o sinal com a sua mão para quem quiser conhecer. Amém? Deus abençoe, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Quero convidar as crianças para estar aqui à frente, nós orarmos. Também as irmãs da líder da escola bíblica. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Estenda as suas mãos para cá, olha. Só um pouquinho isso do Senhor. Amém? Vamos orar por essas crianças. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós apresentamos essas crianças nas tuas mãos. Pedimos a tua bênção em favor dessas vidas, Pai. Que através deles, meu Deus, vidas sejam salvas. Que a palavra que vai ser ensinada, Pai, venha morar no coração dessas crianças. Que elas possam um dia estar testificando do teu grande poder. Abençoa a tua serva, Pai, que vai ministrar a palavra. Usa ela nas tuas mãos, Pai. Derrama o teu Espírito Santo e a tua bênção e a vitória. No nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Quero convidar a igreja a ler a palavra de Deus registrada no livro de Números. Números, capítulo de número 22. É o quarto livro, do Novo Testamento, do Antigo Testamento, começando por Gênesis. Bem no comecinho você vai encontrar o livro de Números. Aleluia. Capítulo 22, versículo de 1 até o versículo 6. Depois nós vamos também ler Números 23. Aleluia. Glória a Deus. Números, capítulo de número 22, versos 1 ao 6. Diz assim a palavra de Deus: Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: Agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Então enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que o povo saiu do Egito, e eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e o lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Vamos ler ainda Números capítulo 23, capítulo seguinte, versos 3 ao 9, depois 19, 20 e 21. 3 ao 9 diz assim: Então Balaão disse a Balaque: Fica-te ao pé do teu holocausto, e eu irei. Porventura o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar te notificarei. Então foi a um alto. E encontrando-se Deus com Balaão, lhe disse este: Preparei 7 altares, e ofereci um bezerro e um carneiro para cada altar. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna para Balaque e fala assim. Retornando para ele, eis que estava ao pé do seu holocausto,
ele e todos os príncipes dos Moabitas. Então alçou a sua palavra e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, detesta a Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Versículos 19, 20 e 21. Diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele e nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. Amém? Louvado seja Deus. Curva a sua cabeça. Pai, fizemos a leitura da Tua Palavra. Fala a história do povo de Israel, os Teus filhos. Quando estes, Pai, foram perseguidos no deserto, perseguidos em suas peregrinações, foram amaldiçoados pelos deuses pagãos, porque deuses não eram. Mas a Tua Palavra diz que eles não foram amaldiçoados por Ti, porquanto o Senhor cuidava da vida deles. Pai, nós queremos nessa noite aprender mais da Tua Palavra. Queremos entender o Teu segredo para as nossas vidas através desse texto. Por isso, Pai, fala conosco. Usa a minha boca, Pai, como instrumento do Senhor nessa noite. Eu quero falar aquilo que vem de Ti, do Teu trono nessa noite, para que nossas vidas sejam edificadas pelo Teu poder. Pai, prepara o nosso coração como terra boa, para receber essa semente preciosa que é a Tua Palavra, e nos abençoa, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aí um texto, né, que fala a história do povo de Israel, que fala do profeta Balaão. Balaão é um profeta que não tinha muito compromisso com Deus. Balaão procurava muitas vezes tirar proveito das situações. Se dava para ele ganhar alguma coisa a respeito das suas profecias ou das suas bênçãos, ele não perdia tempo, ele procurava fazer do seu jeito. Como muitas vezes nós podemos ver nos dias atuais. Pessoas que usam a palavra de Deus para tirar proveito próprio. Muitas vezes até mesmo para enganar as pessoas. E aqui nós estamos vendo que Balaque, o rei dos Moabitas, ele chama Balaão dizendo para ele fazer um trabalho para ele. Eles estão dando a ele uma ordem, estão dando a eles uma orientação, dizendo: vem aqui, porque à frente de mim há uma grande nação que saiu do Egito. E eu conheço a história desse povo, e eu sei que eles vão me prejudicar. Onde eles passam, eles estão conquistando tudo. E eu quero que você venha para amaldiçoar esse povo. Esse homem está usando uma estratégia para vencer o povo de Israel. Esse homem não amava a Israel. Esse homem não desejava ser amigo de Israel, mas ele queria que eles fossem para longe dele, porque ele conhecia a história. Ele estava ouvindo dizer que onde Israel passava, ele estava conquistando as cidades, estavam ganhando as batalhas, e sabia que Deus era com eles. Então ele começa a pensar: como fazer para me livrar de Israel? Como fazer para livrar desse povo? E ele então traça uma estratégia: eu vou chamar um profeta, dos profetas que aceitam receber propina daqueles que se vendem,
e ele vai fazer o trabalho para mim. Eu chamo ele aqui, ele amaldiçoa Israel e eu venço a batalha. Queridos, nos dias que vivemos também, há pessoas que não aceitam os filhos de Deus. Há pessoas que não se sentem bem ao saber que nós servimos a um Deus vivo. Há pessoas que querem, como Balaque, também derrotar-nos, destruir a nossa vida, a nossa fé. Querem, através das suas ações, tirar-nos do foco, para longe de Deus. E assim armam também as suas estratégias. No caso de Balaque, ele chamou Balaão. E Balaão não pensou duas vezes. Talvez tenha planejado na sua casa, dizendo: vou até Balaque, vou voltar com muito dinheiro, vou voltar com posses. Eu sei que ele vai me honrar, porque eu vou fazer o que ele manda. Mas Balaão não sabia com quem ele estava travando uma batalha. Muitas pessoas se levantam contra você, mas não sabem que não estão levantando contra você, mas contra o Deus vivo, o Deus de Israel. Balaão está indo na sua caminhada, Balaão está se programando para amaldiçoar Israel, mas ele não sabia que ele estava indo amaldiçoar um povo que tinha um Deus vivo. Mesmo sendo profeta, aquele homem estava com os olhos fechados, estava com os olhos cegos. Ele não sabia que estava indo fazer algo que não agradava a Deus. A Bíblia diz que ele chegou lá e ele se reuniu com Balaque e ele levantou altares. Queridos, muita gente está levantando altares por aí, mas não são altares para Deus. São altares para amaldiçoar as pessoas. Ele diz que levantou 7 altares. E em cada altar ele ofertou uma oferta para Deus. Ele está dizendo para Deus que ele fez uma oferta. Mas Deus, ele está olhando para o coração de Balaão. Queridos, Deus atenta para a sua oferta, mas primeiro ele sonda o seu coração. A primeira oferta que temos que dar para Deus é a nossa vida, é a nossa submissão a Ele, é o nosso respeito ao seu poder e autoridade. E isso não está acontecendo aqui. Balaão não está olhando para Deus como o seu Senhor, como aquele que governa a sua vida, mas ele está tentando ludibriar a Deus. E ele sobe ao monte para falar com Deus. E ali ele espera Deus dizer assim: pode amaldiçoar Israel, pode destruir eles. Queridos, ele esperava uma resposta, mas a Bíblia diz que Deus veio com outra ação. Eu quero dizer para você que ninguém pode colocar maldição na vida daquele que Deus abençoa. Ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus abençoa. A primeira coisa que vemos nessa história é que Deus tinha uma aliança com Israel. Se você tem uma aliança com Deus, você não precisa temer a maldição. Aqui está um homem que veio de longe para amaldiçoar Israel, mas ele está agora diante de Deus. Deus está confrontando ele, dizendo: você vai amaldiçoar essa pessoa que eu abençoei? Será que você pode revogar a minha bênção? Queridos, ninguém pode revogar a bênção de Deus para a sua vida. Você faz parte do povo de Deus. Israel era povo de Deus. Quando você se torna filho de Deus, você recebe a proteção de Deus. Nenhuma maldição alcança aquele que serve a Deus vivo. Nenhuma praga, diz a palavra de Deus, chegará à sua casa, à sua tenda. Podem jogar praga contra você, mas não vai pegar, porque Deus é quem te protege. É Deus quem cuida de você. Aleluia. Queridos, nós vemos que muitas vezes alguém quer nos destruir. O mundo lá fora não aceita que nós adoremos ao Deus vivo. E às vezes eles também usam da mesma artimanha de Balaque.
querem nos amaldiçoar, querem destruir a nossa fé, mas a palavra diz que quando nós fazemos uma aliança com o Altíssimo, nós podemos viver seguros, podemos viver firmes, porque nenhum mal chegará até nós, nenhuma maldição nos alcançará. Louvado seja o nome do Senhor. Há muitas pessoas que vivem tentando se proteger de mal olhar, se proteger de coisas que são crendices, que são rituais de pessoas que não conhecem a Deus, e colocam alguns símbolos para nos proteger. Algumas casas se colocam uma ferradura na porta, há pessoas que colocam uma fita no braço, alguns colocam um crucifixo no pescoço. Há tantas coisas que as pessoas criam para proteger da maldição, mas a palavra diz que a maldição, ela só é combatida pelo poder de Deus, pela aliança com Deus. Não adianta você ter nenhum outro meio de ser livre da maldição se você não tiver aliança com Deus. É a aliança com Deus que nos livra de toda maldição. Se você tem medo de ser amaldiçoado nessa noite, faça uma aliança com Deus. Diz: Deus, a partir de hoje eu quero que o Senhor seja a minha segurança, que o Senhor seja o meu guardador, o meu Senhor. A minha vida eu coloco nas tuas mãos e eu não temerei mais nenhum mal. A Bíblia diz que aquele que confia no Senhor, ele é como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda ensinamento de Deus para nós através desse texto é que Israel tinha uma promessa. Para você ser livre da maldição, você tem que estar debaixo da promessa de Deus. Israel tinha uma promessa. O nosso Deus, ele é um Deus de promessas. Talvez você não confie mais em promessas, porque na vida que vivemos nos dias atuais, nós vemos todos os dias os homens quebrando as suas promessas. Políticos se elegem prometendo mundos e fundos, dizendo que vai fazer tantas coisas, mas no outro dia eles já mudaram de ideia, já não cumprem mais o que falaram. Pessoas prometem para você coisas que vão fazer, mas não fazem. Às vezes até nós pais prometemos algo para os nossos filhos e vamos enrolando eles por muito tempo, dizendo: o pai vai dar, o pai vai comprar, o pai vai fazer. Promessas que não são cumpridas. Mas há um Deus que não quebra as suas promessas. Há um Deus que diz assim: eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Deus cuida da palavra dele. Queridos, a minha palavra e a sua palavra, ela pode valer pouco, mas essa palavra, a palavra de Deus, ela é verdade. Ela é uma palavra que se cumpre a cada dia, que ninguém pode revogar essa palavra. Cientistas têm buscado, através dos meios que possuem, confrontar a palavra de Deus para desmentir as verdades da Bíblia, mas não conseguem, porque essa é a palavra fiel. Essa palavra, ela se renova a cada manhã. Todos os dias, quando você lê a Bíblia, você vai encontrar novas coisas, Deus revelando novos conhecimentos para você, porque Ele vela pela sua palavra para cumprir. Então vemos aqui que Israel tinha uma promessa. A promessa de Deus é que Ele nunca afastaria de Israel, que Ele os levaria até a terra prometida. Queridos, durante a peregrinação do deserto, o povo de Israel passou por muitas dificuldades, e talvez, se Deus fosse um Deus como os homens, poderiam ter desistido do projeto. Poderiam ter dito assim: é muito difícil, vamos mudar o projeto, vamos passar para outro caminho, vamos buscar outro lugar, outra saída. Mas Deus falou para Israel: eu vou levar vocês até a terra prometida,
E Deus todo dia lembrava da sua palavra. Como Ele lembra das promessas que Ele tem para a sua vida todas as manhãs, Deus olha para você e Ele lembra que tem promessas para você. Aleluia. Deus tem promessas de bênçãos para a sua vida. Bênçãos e não maldição. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O verso 19 diz assim: Deus, Ele não é um homem para que minta. O homem pode mentir, muitas vezes o homem conta algumas mentiras até para se livrar de situações dificultosas. Mas Deus, Ele sempre vai falar a verdade para você. Aleluia. Muitas vezes as pessoas até não gostam de ouvir Deus falar, porque Deus fala a verdade. Há pessoas que querem ouvir palavras que amaciam o seu ego, que levam você a se sentir confortável. Muitas vezes Deus fala com a gente, nós nos sentimos desconfortáveis, mas é a verdade de Deus para nós. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Ele não é como homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diz o Senhor, eu queria e não faria, eu vou dizer que vou fazer e não fazer. Deus está confrontando aqui o profeta Balaão, dizendo: eu não sou como você, Balaão. Se eu falei que vou abençoar Israel, eu vou abençoar. Se eu falei que vou abençoar o irmão fulano de tal, eu vou abençoar. Não há maldição que possa tirar a bênção e a promessa de Deus da sua vida. Aleluia. Aleluia. Querido, se você tem promessas, se você continua vivendo debaixo da aliança com Deus, a maldição não pode vir sobre a sua casa. Ninguém pode amaldiçoar você. Todas as vezes que o inimigo se levanta contra você, ele encontra um batalhão que te protege. O inimigo levanta contra você, mas é Deus quem te protege. O inimigo vem para te destruir, mas é Deus quem põe a mão à frente, te livra do mal. É a promessa de Deus para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Terceira verdade que Deus nos